Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanha as nossas lives e também as leituras que nós fazemos aqui da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui com o propósito de lermos e dar continuidade ao livro de Hebreus, e hoje nós estaremos lendo o capítulo 10, um total de 39 versículos. E como eu sempre digo, não estou aqui para pregar, mas nós estamos aqui para juntos lermos a palavra do Senhor nosso Pai. E eu tenho certeza que quando nós colocamos neste propósito da leitura, nós adquirimos conhecimento. E depois de nós termos adquirido o conhecimento, nós temos que buscar do Senhor para nossas vidas a graça de Deus. Porque não adianta nada você ter o conhecimento da palavra se você não tiver a unção, que faz a total diferença na vida do cristão. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. E hoje estaremos meditando nesta palavra maravilhosa, livro de Hebreus, capítulo 10. E vamos junto então, neste momento já, meditar nesta palavra, hoje quarta-feira, o sol querendo sair, mas está complicado aqui em São Gonçalo, o sol não está dando o ar da graça hoje, está até, aparece, brilha um pouquinho e rapidamente se esconde. Então vamos lá agora, irmãos, já para a leitura, para que o vídeo não fique demasiadamente grande, e vamos já para a leitura. Hebreus 10 e capítulo 1, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuro, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Verso 2. De outra maneira, teriam debaixo de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Verso 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso 6. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradam. Verso 7. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei.
Verso 9. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verso 11. Assim, todos os sacerdotes aparecem cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Verso 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, verso 16, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimento. Acrescenta. Vamos agora para o verso 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais obrações pelo pecado. Agora vamos para o tópico 2, que vamos dizer sobre a exortação a perseverar na fé, que está no livro de Hebreus, capítulo 10 e verso 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso 24. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vá
aproximando aquele dia. Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Verso 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Verso 30. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de sedes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Verso 33. Em parte, foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Verso 34. Porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, de que tem grande, avultado galardão. Verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Verso 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39 e final. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então foi aí hoje Hebreus 10, e nós lemos aí um total de 39 versículos. E eu quero rapidamente falar um pouquinho, sobre o que nós lemos aqui, que Jesus, ele é a nossa direção, ele é o caminho para nós nos chegarmos até o Senhor nosso Deus.
E nós vemos, irmãos, que o autor do livro de Hebreus, capítulo 10, ele começa ensinando e falando sobre o sacrifício, que era da forma que o povo fazia antigamente, o sacrifício anual, que era levar ali sangue de animais, né, para poder simbolizar ali um perdão dos seus pecados, das suas iniquidades. E nós vemos que simbolizava a cada dia, a cada ano, uma recordação anual do seu pecado. E nós vemos que essa foi a causa principal de Jesus, ele ter vindo ao mundo para perdoar o meu pecado e também o seu pecado. Nós lemos aqui agora em Hebreus 10, né, que poderia, talvez, o sangue de um touro, de um bode, perdoar o pecado do ser humano. E é por isso que ele envia o seu próprio filho, porque era impossível o sangue de um animal purificar a vida de um pecador. Mas aí o que acontecia? Aquele pecador, ele não tinha o seu pecado perdoado, mas ele vivia sobre um jugo, vamos dizer, um jugo errado, talvez um jugo pesado também, porque todo ano ele ia fazer a mesma coisa e não obtinha o perdão do seu pecado. Mas quando Jesus, ele veio, ele padeceu por cada um de nós, e nós reconhecemos a sua existência, que ele é perdoador das nossas falhas. Mas eu quero que você compreenda que muitas das vezes, como nós lemos aqui, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10 e verso 26. E o que é esse pecado voluntário que o autor ele descreve? É aquele pecado que você sabe que é pecado, mas você vai sem problema nenhum. Quer dizer, se eu sei que eu estou pecando, por que eu ainda continuo praticando o meu erro? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, este pecado voluntário, existe o voluntário e o involuntário. Voluntário é aquele que você planeja, aquele que você faz o projeto, é aquilo que você para pensar. O pecado voluntário é aquilo que você sabe que é pecado, mas eu não estou nem aí, eu vou pecar. E aí, como é que fica a tua vida? Como diz o texto aqui, depois de conhecer a verdade. É como se, como está dizendo aqui, o sacrifício, né, ele se torna praticamente como nada. O sacrifício que Jesus fez por nós, ele se torna praticamente como nada, porque a gente sabe que é pecado e a gente continua pecando. Ah, pastora Marilda, e qual é o pecado involuntário? É aquele que você saiu de casa com um propósito, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, e daqui a pouco, quando você menos percebe, você pecou. Esse é o pecado involuntário. Você não planejou, você não se colocou ali diante do adversário e falou, hoje eu vou sair que eu vou pecar, eu vou errar. Não, você saiu com um propósito normal. Mas no meio do caminho, por falta talvez de uma vigilância, o pecado chegou até você. Então tome cuidado, meus irmãos, com o pecado voluntário. É como eu sempre digo, cuidado com as tentações.
as tentações que têm chegado diante do homem, diante da mulher, toma bastante cuidado. Porque é como eu dou um exemplo, a tentação, né, você não vai chorando, você não vai lastimar de maneira nenhuma. A tentação, seja a tentação do pecado, a tentação do suborno, a tentação, vamos dizer, da corrupção, você vai sempre achando que vai se dar bem, mas no final, aí é o momento da derrota. Toma cuidado. Não confunda provação com tentação. Tentação é uma coisa, provação, quando a provação chega diante de nós já estamos chorando, já estamos derramando lágrima. Provações. A tentação sempre vai trazer em primeiro lugar na tua vida que você vai se dar bem, que é ótimo e ninguém vai te impedir. Sempre você vai ir com um sorriso até a orelha. Mas depois você vai ver que a tentação te tirou a intimidade sua para com Deus. Amém? E para nós prosseguirmos aqui a respeito da perseverança na fé. Persevera, meu irmão. A gente sabe que hoje os dias estão muito difíceis, estão muito complicado manter a nossa fé, mas é como eu sempre digo, ontem mesmo eu falei com os irmãos, ontem foi o culto de oração, e eu falei com os irmãos, nós temos que sempre estar nos humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque não é todo dia, não é todo momento que nós estamos cheios da graça de Deus, não. Eu falei para eles ontem, tem dia que nós estamos na presença do Senhor pedindo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me dá força. Enquanto nós estivermos assim, suplicando ao Senhor pela misericórdia, pela força, o Senhor ele vai estar fortalecendo a nossa vida cada vez mais. Mas a partir do momento que nós acharmos que nós conseguimos ter força espiritual automaticamente, né? Apertou o botãozinho ali, pô, minha fé já está em 100%. A partir do momento que nós tivermos este pensamento, a graça, a virtude de Deus, ela começa a distanciar de cada um de nós. Então, meu irmão, está fraco na oração? Pede ajuda. Está fraco espiritual? Pede ajuda. Não custa nada nós estarmos clamando a Ti, pedindo para Deus te dar força nessa jornada. Mas nunca ache que você vai conseguir vencer sozinho, nunca. Porque muitas das vezes o inimigo ele está aproveitando esta oportunidade para poder abater a tua fé. Amém? E como diz a palavra do Senhor, porque necessitas de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então esta promessa, meus irmãos, nós só vamos alcançar se nós nos manter firme com paciência e perseverança. O verso 37 vai dizer, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, mantenha a tua fé sempre perseverante. Mantenha a tua confiança no Senhor sempre perseverante. E lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Então que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos falando, dando continuidade sobre a perseverança da fé, a natureza da fé. Amanhã nós vamos estar no livro de Hebreus 11 e versículo... Vamos estar lendo um total de 40 versículos, né? Tem até uma abelha aqui agora. Vai para lá, abelha. Elas não gostam de rosa do deserto porque a rosa do deserto,
ela é amarga, né? Mas elas ficam rodeando, achando que vai se dar bem, mas só que a rosa do deserto, elas são muito amargas, então a abelha não vem. Então, meus irmãos, eu quero agora fazer uma oração, né? Agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos falando da grandeza do Senhor nosso Pai, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amém? Então, se a abelha me pegar aqui... Então, vamos agora falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor por mais este momento de estarmos lendo a palavra para nós obtermos conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Vamos falar com o Senhor em oração e nesta oração apresentar os aniversariantes, né? Os aniversariantes do mês, os aniversariantes do dia, né? Cada um de vocês que estão pedindo as nossas orações, vamos estar clamando a Deus em teu favor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento, Pai, estão clamando a Ti, estão pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua resposta. Senhor, eu peço a Ti, Pai, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra, que nós venhamos, meu Deus, cada vez mais aprender de Ti, Senhor, nessas palavras maravilhosas para as nossas vidas. Ó Deus de poder, eu peço a Ti, meu Deus, abençoa os aniversariantes de hoje, o aniversariante do mês, abençoa aqueles que se encontram agora acamados, necessitados, Senhor, das nossas orações, do nosso clamor. Abençoa o meu lar, a minha família, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão, a família de cada um, Pai. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe ali na cidade de Campos. Abençoa minha esposa, abençoa minha filha, meu filho. Abençoa a minha vida, Pai. Derrama sobre mim, meu Deus, a Tua graça para que nós venhamos, meu Deus, a cada momento estar se alimentando da Tua palavra. É o que eu te peço aqui agora. Visita cada lar, cada família, em Teu santo nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. E amanhã nós estaremos em mais um momento da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Divulgue aí os nossos vídeos, divulgue aí o canal Tempozinho, né? Os irmãos de Duque de Caxias, que nós estivemos aí no domingo juntamente com meu pai, os irmãos de Cassimiro de Abreu, que nós estivemos aí também no sábado, né? Divulgue aí o canal Tempos Rio nas tuas redes sociais, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre gosto de dizer, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.